A evolução tecnológica no mundo nos trouxe uma nova maneira para acessarmos informações e entretenimento. TV pela internet. A paz do Senhor para todos, graças a Deus, estamos começando mais uma edição do Culto Racional. É um grande prazer tê-lo aqui conosco. Eu sei que você, internauta, aí na tarde do sábado, tem lá suas preocupações, tem suas emoções, e é um momento sim de lazer, e mesmo assim você está aí ligado com a gente, e vai estar teclando também, e eu quero agradecer por você estar conosco. Nós temos a pretensão nesse programa de estar sempre trazendo temas importantes, às vezes temas intrigantes, que envolvem a fé cristã. E hoje vamos dar continuidade a uma sequência importante, que é a questão dos mercadores da fé. Estamos aqui acompanhados pelo irmão Emerson. Emerson é um teólogo, está aqui conosco. E a gente vai começar já um debate. Hoje a gente vai avançar um pouquinho naquela discussão com um tema geral chamado mordomia cristã. Vamos discutir a questão do dízimo, a questão da oferta, as bênçãos que Deus prometeu a Israel, bênçãos terrenas que muitas vezes a teologia da prosperidade explora teologicamente e erroneamente, né, esses temas, e aplicando para a igreja. E isso tem sido um modelo, uma forma, né, um modo de explorar a fé das pessoas. Mas antes de começarmos o nosso debate, a nossa discussão, quero convidar você para uma oração ao nosso Deus. Senhor, nosso Deus, Senhor, santificado, exaltado é teu nome, nós te agradecemos a grande e maravilhosa oportunidade, Senhor, que o Senhor nos concede nesta tarde, de trazer à tona, Senhor, temas tão importantes para a fé que um dia nós abraçamos, Senhor. Te agradecemos pela tua misericórdia, pelo sangue de Jesus em nossas vidas, Senhor, pela libertação, a purificação, o fato dos nossos nomes estarem escritos no livro da vida, Senhor. Te agradecemos porque tudo isso é por Jesus, Senhor, os seus méritos, tudo aquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz do Calvário, Senhor, a sua morte, seu sofrimento, a sua ressurreição. Ó Senhor, e agradecemos pelo teu Espírito, Senhor, que aplica todos esses méritos à vida dos cristãos. Te agradecemos por esta palavra, Senhor, e rogamos ao Espírito de Deus que o Senhor nos dirija nesta tarde, que através desta palavra que o Senhor mesmo deu para a humanidade, Senhor, o Senhor venha nos falar o coração do nosso internauta, venha, ó Senhor, restaurar, abençoar-nos, meu Pai. Essa é a nossa oração. Abençoa a equipe deste programa, Senhor, abençoa o Emerson que está conosco, Senhor, dando tão grande contribuição. Essa é a nossa oração, meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Eu queria também convidá-los a uma leitura bíblica, segunda carta aos Coríntios. Vou ler alguns versículos, capítulo 8 em diante, capítulo 8, versículo 1 em diante, que diz assim: também, irmãos, os fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. Porque segundo o seu poder, o que eu mesmo testifico, e ainda acima do seu poder, deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos a graça e a comunicação desse serviço que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também a si mesmos se deram primeiramente ao Senhor e depois a nós pela vontade de Deus. De maneira que exortamos a Tito, que assim como antes tinha começado, assim também acabe essa graça entre vós,
Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé e na palavra e na ciência, e em toda diligência e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça. Não digo isso como quem manda, mas para provar pela diligência dos outros a sinceridade da vossa caridade. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriquecêssemos. E nisso dou o meu parecer, pois isto vos convém a vós, que desde o ano passado começastes, e não foi só praticar, mas também querer. Agora, porém, completai também o já começado, para que, assim como houve a prontidão de vontade, haja também o cumprimento, segundo o que tendes. Porque se há prontidão de vontade, será aceita segundo o que qualquer tem, e não segundo o que não tem. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Vamos ficar até aqui. Esse é um texto importantíssimo, né? Paulo está falando da oferta, que foi uma coleta que houve para os cristãos pobres da Judéia. E esse texto, o Espírito de Deus usa, né, Paulo para escrever esse texto e nos mostra princípios importantíssimos nessa questão do ofertar, nessa questão que envolve a oferta, o dinheiro na comunidade cristã. E eu queria já passar a palavra ao nosso convidado, o irmão Emerson. Emerson é um teólogo importante aqui entre nós, e já há algumas semanas a gente está discutindo, essa é a terceira semana que discutimos esse tema de mercadores da fé. E nós convidamos Emerson aqui porque ele tem postado no seu Facebook, ele vai dar o endereço aí do Facebook, postado comentários essenciais, importantes, com base na palavra de Deus, sobre essa questão. Então, isso tem chamado a atenção e, inclusive, a nossa atenção. Por isso que nós chamamos Emerson para estar aqui discutindo. Mas, Emerson, boa tarde, paz do Senhor, Deus te abençoe. Eu queria que você discutisse essa questão da oferta, essa questão do dízimo, nesse contexto neotestamentário. O dízimo é neotestamentário, a oferta, o voto, essas questões que estão relacionadas com o recurso financeiro, e discutir isso nesse ambiente da fé como mercadoria que nós estamos nessas últimas semanas discutindo. A palavra está com você. Boa tarde, pastor Delson. Boa tarde, nosso web telespectador. É um prazer estar aqui novamente para trazer à tona assuntos tão importantes para o reino de Deus, para o corpo de Cristo. Enquanto é um assunto que é corriqueiro e recorrente em nosso meio, dado as atuais circunstâncias em que vivemos, as crises, os problemas, o desgaste da imagem, as críticas que sofremos, então é importantíssimo esclarecermos pontos como esses. Bom, o dízimo é neotestamentário? Teologicamente falando, cientificamente falando, porque a teologia é uma ciência, né? Teo, Deus, logia vem de logos, de estudo. Nós entendemos que o dízimo ele não é neotestamentário, né? O dízimo ele é um mandamento para Israel, e o interessante é que a primeira inferência que nós temos na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada, a respeito do dízimo, está lá em Gênesis, quando então Abraão vai a Melquisedeque e entrega o seu dízimo. É interessante salientar, web telespectador, que na realidade essa atitude de Abraão é uma atitude voluntária, né? Então Abraão vai até Melquisedeque e entrega todo o dízimo de todo o boi, de toda a sua lavoura, de tudo aquilo que ele produziu. Mais tarde vamos ver novamente uma promessa já de Israel, de Jacó, né,
que ele diz ali no Monte Betel que ele entregaria o dízimo de tudo aquilo que ele viesse a produzir. Temos aí um segundo evento a respeito do dízimo, que também é voluntário. Lá na frente nós vamos ver a instituição do dízimo já com um caráter diferente, quando são separadas as tribos de Israel e Simeão e Levi ficam sem tribo. No caso, Levi, ele foi separado para o sacerdócio e não teve posses, não teve terra para ele. Então instituiu-se que fosse separado a 10ª parte do sustento do que Israel produzisse, para que então esse montante, né, fosse levado ao templo, levado ali para que isso servisse no templo e houvesse sustento na casa do Senhor, automaticamente também na casa de Levi. Então, a partir daí nós começamos a já ver uma dinâmica diferente no dízimo, mas ainda assim ele é voluntário. Um texto que é alçado muitas vezes pela igreja, pelos ministros, pelos oficiais da igreja na ministração do culto, principalmente nos momentos de oferta e de dízimo, é o texto de Malaquias, capítulo 3, verso 10. Né? Esse texto, ele é um texto muito importante, largamente difundido e usado. No entanto, ele é um texto que fala para Israel, ele não fala para a igreja. E uma certa feita, pastor Delson, eu estava lá sentado na minha cadeira, na minha sala de teologia, e estava estudando os profetas, né, maiores e menores, e lançou-se então essa questão, e eu cheguei para o meu professor na época, pastor Ilmar Fusta, um grande teólogo, doutor em teologia, e eu falei, mas pastor, então o dízimo, se ele é veterotestamentário, ele é para Israel, não é para a igreja. Aí ele disse assim, não me comprometa. Eu achei muito engraçado, não me comprometa. Ninguém tem coragem de assumir essa coisa. No entanto, ele disse uma coisa, corpo de Cristo, que eu fiquei assim, achei maravilhoso, que essa aula era uma das poucas aulas de profundo cunho teológico e também uma aula profundamente espiritual. E ele disse assim, mas Jesus disse que se nós não excedermos os escribas e fariseus, de modo algum entraremos no reino dos céus. Bom, se o dízimo é veterotestamentário e os escribas e fariseus o praticam, se prendiam ali, partamos dele. Isso. Partamos dele. Então parece que esse é o ponto, né? Esse é o ponto. É aí onde entra a questão que eu imagino, que eu também sou da opinião, defendo que o dízimo não é neotestamentário, mas eu sou dizimista, entendeu? Todos os pastores que eu tive sabem que eu sou dizimista, mas eu entendo exatamente dessa maneira. Os 10% nós entendemos como uma migalha, quando você compara com os interesses do reino de Deus. Na realidade, a gente tem que entender, aí é onde a gente introduz, Emerson, a questão da mordomia cristã. Exatamente. Né? A mordomia cristã que nos diz que tudo que nós temos pertence ao Senhor. Então, eu entendo que 100% do que eu tenho pertence ao Senhor. Então, e também precisamos entender o conceito do que é voluntariedade. Né? O que é a voluntariedade? Esse conceito ele perdeu o seu valor nessa sociedade de hoje. Ele diz que voluntário é aquele fulano que faz alguma coisa e não cobra nada. Mas isso não é voluntariedade necessariamente, né? O conceito bíblico de voluntariedade é você abrir o seu coração e ter o prazer de se doar, né? Isso é voluntariedade, né? Você tem a alegria de servir, de doar aquilo que é seu para um propósito, né? Para um ideal que você entende que é o ideal de Deus, um propósito de Deus. E isso você faz e não há preço que pague isso, né? A voluntariedade verdadeira não tem preço, porque você faz isso como uma ação da graça de Deus na sua vida. Então é nesse contexto que a gente tem que entender, 100% pertence ao Senhor. Então eu começo como base para contribuir com o reino de Deus. Para mim a base é essa, o 10%, né, que é o que me torna fariseu, tá certo? E se eu quiser superar a justiça dos fariseus,
eu deveria doar até 100%. Então, eu acho que, agora, doar com responsabilidade. É aí onde entra a questão dos mercadores da fé. Né? Que eu queria que você pegasse esse gancho aí e continuar o seu discurso. Bom, quando o senhor falou aí há poucos instantes e citou o capítulo 8 de 2 Coríntios, isso, tá lá bem. diz que eles, além de levarem algo que nós sabemos que é oferta, antes disso, o texto diz que eles entregavam-se a si próprios. E eu acabei de entrar aqui no dicionário aqui e diz assim, ó, voluntário, adjetivo, que faz de boa vontade e sem constrangimento. Isso. Sem constrangimento. Hoje estamos vivendo um problema muito grave, que é esse constrangimento. Eu queria dizer para você, web ouvinte, que você não tem que entregar oferta por constrangimento, e nós estamos atualmente fazendo postagens ali no Facebook. Aquele que quiser entrar na minha página, emersonleme@msn.com, vai estar, esse é o meu e-mail, que por um acaso também está cadastrado no Facebook. Se você digitar Emerson Leme, vai aparecer lá. Tem umas cadeirinhas desenhadas na frente, assim, onde não está minha foto, tem umas cadeirinhas lá, né? Essas cadeirinhas simbolizam aquele que se senta para ouvir, né? Aquele que está disposto a aprender. No entanto, veja só, nós estamos percebendo que há uma nova atmosfera no nosso meio evangélico, onde até mesmo aqueles que dizem, olha, nós não somos adeptos da teologia da prosperidade, eles não estão usando diretamente a palavra prosperidade, o apelo direto, mas estão camuflando um discurso para induzi-lo ao negócio com Deus. Com Deus não se negocia. Você não pode barganhar com Deus. Não se pode barganhar com Deus. Nós somos mordomos. O que é mordomo? Vamos entender o que é mordomia. Para entender o que é mordomia, vamos entender o que é um mordomo. Se você tiver na internet aí, abra aí em algum dicionário e coloque aí a palavra mordomo. Veja o significado da palavra mordomo. O mordomo, em linhas gerais, ele é quem administra. O mordomo é aquela pessoa responsável por administrar algo de outrem. Então, ele é o administrador, é aquele que ele tem a responsabilidade sobre as fazendas de alguém, sobre os bens de alguém, as propriedades de alguém, sobre a renda de alguém ou os negócios de alguém. O mordomo não possui nada. Ele é um cuidador. Né? Ele não cuida das suas próprias coisas, ele cuida das coisas de outrem. Por que mordomia cristã? Porque o que cuidamos não é nosso. Só que isso não se tem pregado, porque a mordomia, ela tem um aspecto voluntário. E a mordomia, ela tem cunho espiritual. E a única bênção que eu recebo na mordomia é a comunhão com o meu Senhor. Na mordomia cristã não há promessa de carros novos, não há promessa de troca de carro, da mansão, que eu tenho que trocar a minha casinha por uma mansão, que eu tenho que trocar o meu veículo por um carro importado, ou que eu tenho que ser líder, que eu não posso ser cauda, eu tenho que ser cabeça. Que não pode ficar doente. Imaginem que não pode ficar doente. Daqui a pouco não vai sobrar mais lugar para Jesus ser Senhor nas nossas vidas, porque somos os senhores na nossa vida. Vivemos num país de economia de terceiro mundo. Essa que é a verdade. Né? Nós agora somos a 6ª economia do mundo, segundo aí os noticiários, os jornais, enfim, as estatísticas. Até 2020, talvez a 4ª ou a 3ª. Talvez a 4ª ou 3ª. Mas, no entanto, temos um contexto social e econômico que realmente temos muitos problemas econômicos. Claro, você quer ter uma boa casa? Isso é ótimo. Todos queremos dormir numa cama confortável, num bom espaço, que tenha ventilação, que tenha uma boa insolação, né? De ter uma sala para TV, uma sala para nos sentarmos com a nossa família e jantarmos, uma cozinha para se produzir o alimento, né? Uma varanda para a noite olhar as estrelas do céu. Natural. É natural nós precisarmos disso. Né? Em países ricos, países avançados, esse discurso, por exemplo, ele tem um aspecto diferente, ele é muito mais agressivo.
né? Ele realmente tem o cunho de desafiar a barganha. O nosso não, nós já temos necessidades naturais, é muito fácil, né? Mas a mordomia cristã não fala assim. A mordomia cristã é aquela que nós podemos aprender com José. José era lá mordomo de Potifar. Tudo que era posse de Potifar estava sob a mão de José, e depois José foi mordomo de Faraó. Como mordomo de Faraó, ele era o rei do Egito, né? Nós temos uma presidente hoje, né? O correto, biblicamente correto, é que ela fosse o mordomo do Brasil. Claro. Né? Um exemplo, que você, que é pastor... o que os políticos precisam entender. Né? Que você, pastor, ele é um mordomo de Cristo ali na igreja. Você não usa eu vou usar entre aspas, presta atenção, entre aspas, a máquina eclesiástica, presta atenção nesse termo, a máquina eclesiástica para fazer então ali extração financeira daquele povo. É como Nero dizia, pão e circo. Né? Um pão espiritual, entre aspas, e um circo espiritual. Será que você não vê nada parecido assim? Você não tem visto algo assim? Pão e circo? Né? Essa técnica é velha, ela não é nova. Então, temos uma crise séria hoje, pastor Delson. Infelizmente, nós precisamos reagir e precisamos realmente nos posicionar e, como o pastor Delson falou, sermos mordomos dos bens que Deus colocou em nossas mãos de forma responsável. Ok, eu tenho aqui um e-mail da Júlia Santos, ela citou Atos 2, 44 a 47, e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. E aí, o que é que você, como é que a gente comenta, né, inclui esses versículos importantes aqui da igreja primitiva, né, nessa nossa discussão? Qual é a diferença essencial dessa situação e desta outra, a situação lá da igreja primitiva e dessa outra que nós estamos discutindo aqui? Isso é aplicável hoje, porque alguns não, irmão, a gente não pode mais estar usando essa lógica, porque isso foi para a igreja primitiva. Bom, então eu também não vou pregar o batismo no Espírito Santo, porque foi nessa mesma época que a igreja recebia, e alguns acham que isso não vale mais para nós, foi só para a igreja primitiva. E aí, o que é que você acha, Emerson? Bom, nós podemos partir esse texto que a nossa irmã mandou aí por e-mail em duas partes. A primeira parte, ela vai falar da questão social daquele momento. Em teologia nós temos uma matéria chamada hermenêutica. Isso. Né? Que o deus grego Hermes é o deus da interpretação, que era responsável por trazer a mensagem, o mediador entre o Olimpo da mitologia grega e os homens. Então, geralmente a mensagem era de punição, né? Geralmente era de punição, né? Então, daí se tornou a ciência hermenêutica, que ela não existe só na teologia, ela existe no direito, ela existe na medicina e em outras áreas. Que é aquela interpretação de texto que a gente vê em português, né? Um pouquinho mais abrangente. Que a gente vê na escola com esse nome de interpretação de texto, mas a hermenêutica envolve uma ciência, né? Uma ciência. Sobre essa questão. Exatamente. E um dos princípios da hermenêutica, aplicados aqui dentro do contexto teológico, ela diz o seguinte, que nós não podemos jamais separar um homem do seu tempo histórico e do seu contexto histórico. Isso. E do seu contexto local para entender aquela atitude ou aquela ação ou aquele movimento, o que quer que seja. Nesse momento em que acontece, em que a igreja está sendo formada, né, enquanto um organismo, enquanto ela está crescendo, enquanto ela está se instituindo, né, enquanto aquelas pessoas estão se associando e ali estão
num embrião ainda se formando, entendendo como se socializar, como se relacionar entre si, veja que eles perseveravam unânimes em oração no templo, mas partiam o pão onde? Em casa. Em casa. Por que em casa? Por que em casa? Por que não no templo? Né, naquele momento. São pequenas coisas que as pessoas normalmente não notam, mas essa ferramenta, ela nos induz a cavarmos um pouco mais fundo, porque naquele momento o problema é que eles iam em um templo de confissão judaica. Sim. Não era um templo cristão como nós temos hoje. Isso. Um templo que, aliás, é uma cópia. Era basicamente uma sinagoga. Que é uma cópia. Hoje nós temos uma cópia de uma sinagoga, um plágio judaico, né? Que nós temos um plágio judaico, basicamente. E transferimos, é importante ser dito isso, que transferimos a mesma lógica judaica de templo, a gente transfere para hoje. Que a gente diz que o templo, as quatro paredes, é a igreja, aonde está a presença de Deus. E não é verdade. Jesus, ele desmontou essa lógica, né? Ele chegou para a mulher samaritana e disse, olha, não é lá no templo em Gerezim que se adora a Deus, nem tampouco lá no templo em Jerusalém. Os verdadeiros adoradores do Pai o adoram em espírito e verdade. Jesus traz como o autor, vamos dizer assim, da nova aliança, ele traz um novo relacionamento do homem com Deus. Ele nos abre agora, né, a porta para termos acesso direto a Deus, e a partir daí todos nós podemos chegar livremente à presença do Senhor. Então, e aí a Bíblia diz no Novo Testamento que nós hoje somos templo do Espírito Santo, nós somos templo do Espírito Santo. O templo, a igreja somos nós. Nós, ao nascermos de novo, somos inseridos no corpo de Cristo. Então, igreja são as pessoas. Então, foi o que nós fizemos. Pegamos as palavras de Jesus, distorcemos as palavras de Jesus, né? Transformamos essa comunidade que começou aqui em Atos, se reunindo numa sinagoga, num lugar parecido com a sinagoga, porque sem dúvida não tinha como juntar tanta gente nas casas das pessoas. Então houve uma necessidade sim de quatro paredes para agregar aquelas pessoas. E depois os poderosos foram chegando e transformaram, observem, começaram a chamar essas quatro paredes de igreja. E define-se igreja como aquele lugar onde Deus está. Então é dito que você, para adorar a Deus, você tem que ir para a igreja. E como eu sou o pastor da igreja, eu detenho nas minhas mãos a bênção de Deus para lhe dar. E agora você tem que me pagar para lhe dar essa bênção. Observe que distorção terrível nós fizemos, quando na realidade as quatro paredes chamam-se, geralmente a gente chama de denominação, de associação, que nada tem a ver, posso dizer, nada tem a ver com a Bíblia. Não há fundamentação nenhuma para criarmos denominações a partir da palavra de Deus. Então, essa é a grande questão. Então, nós transferimos essa ideia de que templo, quatro paredes, é o lugar onde se adora a Deus. Mas eu adoro a Deus em espírito e verdade, segundo Cristo. Então, eu adoro a Deus no meu trabalho, se é espírito e verdade, é 24 horas. No meu trabalho, o que eu faço é para o reino de Deus. O que eu faço é para adorar a Deus. O que eu estudo para adorar a Deus. Os meus relacionamentos para adorar a Deus. Os 24 horas da minha vida é para adorar a Deus. Olha o que diz aqui, 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Isso aqui é reino de Deus. E reino de Deus significa, sabe o quê? Que eu e você entramos num reino, e esse reino tem um rei, e eu entro nesse reino como súdito. E o súdito é aquele fulano que cumpre todos os desejos do seu rei. As ordens, e não só as ordens, mas os desejos do rei equivalem no reino. Os súditos obedecem, e obedecem por amor voluntariamente. Então, a nossa vida, ela existe hoje para atender os interesses do reino de Deus. Uma vez Jesus falou
Os discípulos estavam preocupados, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou beber, o que é que eu vou vestir, onde é que eu vou morar? E Jesus disse, olha, buscai primeiro o reino de Deus. E estas coisas, o Pai sabe muito bem que vocês precisam. Ele acrescentará. Jesus mandou buscar o reino de Deus. Buscar o reino de Deus é colocar nossa vida como instrumento para que esse reino cresça. Nos submetermos a todas as designações e propósitos e princípios desse reino. As minhas necessidades, que era o que os discípulos estavam preocupados, serão acrescentadas. Deus nem falou para eu buscar a Deus sobre essas necessidades. Ele disse, olha, buscar o reino de Deus e estas coisas vos serão acrescentadas. Não há como eu colocar o reino de Deus na minha vida como prioridade e o Senhor me abandonar nas minhas necessidades. Não há como. Sabe qual é o problema? É que nós distorcemos tudo isso, invertemos a ordem e agora a ênfase é primeiro eu, primeiro as minhas necessidades e depois, se houver tempo, a gente faz alguma coisa para o reino de Deus. Essa é a estrutura da teologia da prosperidade, que muitos convidam vocês para um templo dizendo que ali é casa de Deus e explora você dizendo, olha, você está precisando disso, Deus está aqui à disposição para fazer, porque a prioridade não são os interesses do Senhor Deus, a prioridade são os seus interesses. Então vamos fazer uma campanha aqui, você me dá 1000 e eu vou orar para Deus me dar 12 meses de prosperidade material. Não está vendo que está tudo errado? Isso é uma distorção, meus prezados. A gente tem que entender que quando Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus estas coisas serão acrescentadas, Jesus está dizendo, sabe o quê? O meu reino é mais importante do que a sua sobrevivência. Emerson. Isso tudo, queridos, que o pastor está dizendo, é um problema gravíssimo que estamos vivendo no nosso meio. Inclusive os tele-evangelistas, né? Eu postei no meu Facebook que há uma estratégia maligna sendo usada por esses homens. Comece a prestar atenção que eles te fazem um apelo para você ajudar financeiramente. Muito bem, você vai, ajuda, né? Poxa, eles estão realmente pregando a palavra de Deus ali, está uma palavra maravilhosa, pessoas estão se convertendo e nós ficamos naquela expectativa. Aí nós começamos a perceber que 50% do tempo eles estão usando para vender materiais produzidos por eles e suas editoras, ou sua editora. Ou seja, por que isso? Nós já não estamos financiando? Né? Na realidade, o que nós estamos financiando é um horário na TV para que esses homens possam vender produtos, ou seja, você, meu irmão, está bancando tempo e dinheiro comercialmente para que o cara faça comercial, para que o cara levante um montante de dinheiro. Aí essa pessoa começa a adquirir muito dinheiro, o poder sobre a cabeça, se partem, se esfacelam em suas denominações, esbravejam aos quatro cantos, né? Mas o objetivo não era, o objetivo desses programas de TV não era o de pregar evangelho? O que está acontecendo? Mas uma das poucas coisas que é pregada nesses programas é o evangelho. Porque o evangelho, ele fala de salvação, ele fala de mudança de caráter, ele fala de cura, ele fala de coisas que são inerentes ao espírito humano. Mas, na verdade, esses homens estão falando, usando textos bíblicos, pegando textos fora de contexto, criando um contexto para si mesmo, para disseminar heresias. Heresia essa que diz para você, meu irmão, que Deus, ele é um Deus como um Deus pagão. Qual é a diferença entre o nosso Deus e o Deus pagão? A diferença é que o Deus pagão, ele oferece benesses materiais, estritamente materiais. O relacionamento entre os, entre aspas, deuses pagãos e os seus súditos são relações materiais. E essas pessoas estão tornando em vitupério a graça de Deus. A graça de Cristo, como diz lá no livro de Judas, nas cartas de Pedro e tudo mais. Então, isso é um problema gravíssimo e é minha e tua responsabilidade. Agora, por que esses homens estão conseguindo êxito? Sabe por quê?
Porque Oséias, capítulo 4, verso 6 diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Essa é a parte que cabe a mim e a você. Aí ele diz assim: ai de ti, sacerdote, porque rejeitaste o conhecimento. Aí é a parte que cabe aos oficiais. Então nós estamos sendo destruídos porque está faltando conhecimento da Bíblia, da palavra de Deus. A Bíblia, palavra de Deus. Se você hoje chegar numa igreja e fizer uma enquete ali, você vai ter uma decepção terrível. As pessoas não sabem nada mais sobre a Bíblia. Nós estamos vivendo um tempo de cegueira bíblica. As pessoas estão com os olhos vendados biblicamente. Inclusive eu queria parabenizar aqui o presbítero Armentano lá de nossa congregação, que ele colocou uma campanha lá de a leitura da Bíblia em 6 dias. Parabéns, meu irmão. Louvado seja Deus pela sua atitude, né? Porque nós não estamos mais nos alimentando da palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é o seu guia, ela é lâmpada, ela é luz, lâmpada para os nossos pés, guia para os nossos caminhos. Mas nós estamos vivendo longe dela. Aí, a ignorância bíblica, somado com a idolatria pelo ser humano, são homens, queridos, falíveis, homens falíveis. No fogo eles queimam, na água eles afogam. Se morrer e não enterrar em 2, 3 dias, fede. Né? São homens falíveis, cheios de concupiscência em seus corações, assim como eu. Não sou melhor que ninguém, não, meu irmão. Não sou ninguém que melhor que eu. Agora, o que nós precisamos ter é um comprometimento com o Senhor Jesus. Mas tem homens que estão comprometidos com as suas contas bancárias, estão comprometidos com a sua própria imagem, estão comprometidos com suas agendas, estão comprometidos com as ofertas. Outra coisa vergonhosa é isso. Vergonhosa é isso. Tem gente deixando o trabalho para viver de oferta, porque prega aqui e ali. Você vai cobrar para pregar a palavra de Deus? Peraí. Vamos dar o nosso intervalo, vamos pedir uma canção, né? Uma canção aí de adoração ao Senhor. Já a gente volta com essa questão aí, que é um ponto essencial, né, dessa discussão. A gente vai virar o jogo agora, vai migrar agora para uma outra situação, por isso que eu estou pedindo intervalo para Emerson tomar um pouquinho de água. Já a gente retorna. Para cada lado que vou, onde meus olhos alcançam, vejo pessoas que vão e que vêm sem Jesus, tão envolvidas com a vida, mas tão distantes de Deus, provando o velho conforto sutil. Que deixa o tempo passar e engana homens sabidos, tão envolvidos com as coisas daqui, sem sentirem que há mais valor no eterno. Só é feliz quem tem Deus. É bem melhor construir lá no céu. Senhor, que tua graça os alcance, Pai, por eles peço outra chance. Usa-me
dá-me mais música que lhes ponha em xeque o coração, para refletirem, darem lugar à fé, pro desvendar da eterna vida. Para cada lado que vou, onde meus olhos alcançam, vejo pessoas que vão e que vêm sem Jesus, tão envolvidas com a vida, mas tão distantes de Deus, provando o velho conforto sutil, que deixa o tempo passar e engana homens sabidos, tão envolvidos com as coisas daqui, sem sentirem que há mais valor no eterno. Só é feliz quem tem Deus. É bem melhor construir lá no céu. Senhor, que tua graça os alcance, Pai, por eles peço outra chance. Usa-me, dá-me mais música que lhes ponha em xeque o coração, para refletirem, darem lugar à fé, pro desvendar da eterna vida. Senhor, que tua graça os alcance, oh Pai, por eles peço outra chance. Usa-me, dá-me mais música que lhes ponha em xeque o coração, para refletirem, darem lugar à fé, pro desvendar da eterna vida. Ok, ouvimos aí Logos, né? Grande bênção de Deus, esse conjunto. Família abençoada, família temente a Deus, isso é uma coisa muito boa. E ficamos felizes por suas vidas. Vamos retomar aqui a nossa discussão. Estamos aqui, Emerson é um teólogo da nossa parte aqui, teólogo importante, que nesses dias tem levantado a bandeira, né? Aqui em Feira de Santana, está postando aí no seu Facebook uma questão importante, que é uma questão que nos perturba, por isso que cabe a discussão aqui no Culto Racional, que é a questão dos mercadores da fé. E hoje a gente está já na 3ª edição desse tema, e eu vou, antes do intervalo, o Emerson começou a tocar numa questão importante, que é os pregadores, né? Esses pregadores parece que ficam nas portas das igrejas competindo para conseguir, né, uma vaga para pregar e cobrar, e vivem disso. Emerson, discute essa questão aí para a gente. Bom, queridos, esse é um problema realmente
mais uma vez, hoje eu acho que já é a quarta vez que eu estou falando é um problema, estou até repetitivo. Mas, infelizmente, estamos vivendo uma crise de idoneidade ministerial. Uma crise grave, terrível. Bom, antes de entrar propriamente dito falando dessas pessoas, como tem aquele famoso advogado de porta de cadeia, os criminalistas, né? Diga-se de passagem, são os advogados que têm os melhores rendimentos, né? Porque aplicam a lei e a justiça merecidamente, com méritos, né? Não devemos reconhecer. Eu diria o seguinte: existe algo que nós precisamos compreender, e você, pregador, caso você esteja nos vendo e você tenha praticado isso, e tenha sido uma prática recorrente, que talvez você simplesmente repita os atos de outros, não tenha nem propriedade nisso para discutir, mas preste atenção no que eu vou dizer. Deus tem uma separação muito clara entre Israel e o novo Israel, entre a antiga aliança e a nova aliança. O que acontece? A Jerusalém veterotestamentária, ela é feita de pedras, tijolos e argamassa e ouro e cedro e tecidos e púrpura e rubis e pedras preciosas e por aí vai. A Nova Jerusalém não, ela é diferente. Meu irmão, você sabe para que serve ouro na Nova Jerusalém? O ouro, ele é tão valioso na Nova Jerusalém que ele serve para você pisar em cima. As pedras preciosas, elas têm um valor tão grande, mas tão grande, que elas servem, sabe para quê? Para fazer fundamento de muro. Então, peraí. Então, parece que, por inferência, né, parece que há algo mais precioso do que ouro. Não é isso? Muito mais precioso que o ouro, muito mais precioso que as pedras preciosas, né, que são metais nobres. Então, querido, às vezes as pessoas pegam textos do Novo Testamento, de Apocalipse, para dizer que a rua é de ouro, que isso é nobreza, isso aqui é nobreza nada. Quem fala isso não entende nada de Bíblia, não se sentou numa cadeira para estudar, é uma pessoa que tem boa vontade sim, que eu creio que é uma pessoa que tem o desejo profundo no seu coração de estar expandindo o Evangelho do Senhor, mas a palavra diz que nós devemos ser realmente pessoas que não podemos desprezar a ciência e a sabedoria, para que você não fale besteira. Então, o que acontece? O Velho Testamento, não há conhecimento e nem esperança de ressurreição no Velho Testamento. Isso é uma prática. Tanto é que, inclusive, a figura de Satanás também não é conhecida no Velho Testamento. Apareceu duas vezes. Duas vezes ela é uma figura neotestamentária. Acontece lá em Gênesis, depois, mais Crônicas. tarde, em Jó e Crônicas. Né? Tanto é que o livro de Jó, por muitos estudiosos e eruditos, consideram Jó uma fábula judaica, inclusive por ele trazer a figura, o personagem de Satanás naquele momento, né? Por, teologicamente falando, ser uma figura neotestamentária. Então, a questão veterotestamentária, a bênção veterotestamentária, ela é para aqui e agora. Por quê? Porque eles não têm a esperança da vida eterna. A esperança dele é agora. A vida eterna para ele, a continuidade da vida dele, está nos filhos, nos descendentes. Por isso é tão importante ter um filho homem, aquela coisa toda, para manter a semente, a descendência dele ser perpetuada, para que o nome dele, a figura dele seja perpetuada naquele filho. Por isso nós temos muito a referência à raiz de Davi, que é a raiz real, né, onde Deus colocou um homem ali segundo o seu coração, que foi Davi. Muito bem. Então nós temos a velha Jerusalém, que ela é feita de matéria-prima palpável. A nova Jerusalém não, querido. A Nova Jerusalém é espiritual. Na Nova Jerusalém, ouro serve para ser pisado. Pedra preciosa é para fazer base de muro. Você já pensou você construir o muro da tua casa lá e meter pedra preciosa embaixo? Sabe quando que você faria isso? Quando essa pedra não tivesse valor nenhum. Isso. Mas como você está na terra, então você usa pedra preciosa para enfeite, para outras coisas, né? O material para enfeitar o que é espiritual. Aí já me veio um versículo que me lembrei agora de Provérbios. Joia de ouro em focinho de porco. Assim é a mulher formosa que não tem descrição. Nós podemos dizer, fazer um paralelo agora, parafraseando o texto,
que essa mulher formosa seria a igreja, a joia de ouro seria os bens, mas se ela não tem discrição, para nada serve, né? É um porco na lama. Eu não estou dizendo que a igreja é um porco na lama, meus irmãos, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, não coloquem palavras na minha boca, mas eu estou apenas parafraseando o que está acontecendo. Existem muitos líderes que estão tornando a igreja, essa igreja institucional, porque a igreja verdadeira, a igreja noiva de Cristo, o corpo de Cristo, ela não vai se render e nem vai se dobrar a isso. Jamais. Pode acabar templo, cair pedra, cair tudo, acabar tudo, não ter mais nada. Mas a igreja de Cristo continua. Permanece. Ela permanece incólume, ela permanece limpa, ela permanece ataviada para o grande dia do encontro com Jesus. E eu e você fazemos parte dessa igreja, meu irmão. Bom, então a bênção espiritual e a bênção material são duas coisas muito distintas. Velho Testamento, bênção material. Novo Testamento, bênçãos espirituais, que não tem cunho material. E você quer uma prova disso? Muito simples. Para você que conhece Bíblia, Mateus capítulo 6, a partir do verso 25, muito simples, já lemos aqui, né? Ali tem uma promessa de Jesus para você, meu irmão. A promessa é a seguinte, capítulo 6, a partir do verso 25 de Mateus. Ele não vai te deixar passar fome, viu? Ele não vai te deixar passar sede, ele não vai te deixar você ficar nu, e ele não vai deixar você dormir ao relento. Quem sabe você durma ao relento algumas vezes, mas isso não vai ser uma máxima na sua vida. Aí ele diz o seguinte, ó, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E estas coisas, e não as demais, como vocês falam, todo mundo fala, e as demais coisas você não. Esse demais aí não existe. No texto isso daí não existe. Isso daí é coisa de quem não lê Bíblia, né? E estas coisas que é comer, beber, vestir e ter abrigo, vos serão acrescentadas. Estas coisas. Porque os gentios, olha só o que o texto diz, é que se preocupam com estas coisas. Olha só, o gentio é taxado por se preocupar com o comer, o beber e o vestir. Sabe o que é comer, beber e vestir, meu irmão? É necessidade básica. Isso, sobrevivência. Então, a palavra de Deus, ela diz a promessa bíblica, neotestamentária de Jesus Cristo, nosso Senhor, o Rei dos Reis, o Leão de Judá, aquele que é poderoso para nos ressuscitar e que o sangue dele é poderoso para nos lavar e nos remir de todo pecado. Ele te faz a seguinte promessa: meu filho, eu não vou te deixar passar nem fome, nem sede e nem você andar nu. Essa é a promessa de Deus para você. Não tem promessa além dessa. O resto que tem é Velho Testamento. Sabe o que o apóstolo diz? O apóstolo Paulo diz sobre esta velha aliança? Ele a considera como esterco, meu irmão. Não estou dizendo que você tem que rasgar o Velho Testamento, não. Não é nada disso. Não é nada disso. Consideramos Novo Testamento, Velho Testamento. É palavra de Deus, Velho Testamento, é palavra de Deus, Novo Testamento. Porém, existem algumas pessoas que são pessoas mal intencionadas. Isso. Porque quem faz isso sabe o que está fazendo. Mal intencionada, está pegando promessa cancelada, meu irmão. Promessa que Deus já cancelou, que não serve para mais nada e jogando para você comer. E nós aqui temos uma responsabilidade com a palavra de Deus, temos responsabilidade com o reino de Deus, com o corpo de Cristo e com o nosso Senhor. E não podemos deixar que isso fique sendo alardeado aos quatro ventos, como se nós fôssemos um rebanho de pessoas ignorantes, pessoas estúpidas, que não têm condição nenhuma, não têm nenhum tipo de conhecimento, que simplesmente nós podemos ver aqui na palavra de Deus. Então, queridos, veja bem, agora eu vou entrar naquele assunto anterior, pontuando, né? A dos mercadores que estão correndo atrás do dinheiro. Veja só, olha o que está acontecendo. Infelizmente, o meio pentecostal, pela história que aconteceu, quando Daniel Berg e Gruna Ving, eles então aportam aqui ao Brasil, lá na igreja, na primeira igreja batista de Belém, começa-se o culto, eles se retiram do culto da igreja batista, vão prestar um outro culto. O Brasil ainda é um país rural.
Então, o pentecostalismo, naquele momento, ele cresce via rural. Por quê? Porque o Brasil é um país rural. No entanto, não há mão de obra especializada. O que eu quero dizer com isso? Não há teólogos suficientes. O Brasil é muito grande, o Brasil é um país de dimensões continentais. Aí se cristaliza o discurso. Quando o discurso se cristaliza, quem é que vai estar levando esse discurso cristalizado? É o líder que nós chamamos, né? A inferência do termo é teológico, o líder leigo, que é um líder chamado por Deus, que é uma pessoa comissionada por Deus, não tem demérito nenhum, esse leigo aí não é demérito nenhum, é apenas um termo teológico, não quer dizer nada disso. Esse líder leigo, então, ele está levando a palavra de Deus e a sã doutrina, que ela realmente está sã. Ela está sã, né? Porque quem vela por ela é o Espírito Santo. Isso. Porque se dependesse de nós, ai, ai, né? Mas como não depende de nós, ela está sã. O que acontece? Essas pessoas, elas começam a ter que viajar para pregar aqui, pregar acolá, para lá, para lá, para lá, para lá e para lá. Quando, então, na década de 50, há o êxodo rural, da região rural para a zona urbana, com a industrialização, o processo de industrialização no Brasil se dá, então o pentecostalismo migra então para os centros urbanos. Aí vem a mídia. Aí ainda não tem líderes especializados e vão pregando. Com isso acontece o que, meu querido? As pessoas começam a ir pregar longe. Ah, meu irmão, vou te dar uma oferta aqui. Ô, meu irmão, recebe uma oferta ali, uma oferta lá. Havia necessidade também. Claro, de uma alguns, coisa, né? Pastor Delson, é eu convidar alguém para pregar aqui, eu custear o transporte dele, eu custear a alimentação e eu custear a estadia. Certo. Simples. Muito simples, é mistério, é lindo é a obrigação isso. De quem maravilhoso, convida. Maravilhoso. Agora, meu irmão, você aí que é pregador, querido, você está fazendo disso o teu ganha-pão? A palavra diz que o trabalhador é digno de salário. Ok, maravilha. Mas, meu irmão, você, pastor, você ter necessidade de cobrar, dizer, não, eu só vou por tanto, eu cobro R$2.500, não, eu só vou por R$5.000, não, eu só vou por R$30.000. Só fico hospedado em hotel 5 estrelas. E tem que o dinheiro, inclusive, depositar antes de eu chegar. Isso é absurdo. Isso é absurdo, isso não existe, isso não é reino de Deus, não. Isso não tem nada a ver, isso virou negócio. Por isso que eu disse no início, a máquina eclesiástica. A máquina eclesiástica está funcionando nesse molde. E sabe onde é que nós vamos destruir essa máquina? Porque Deus tem no meio da sua igreja pessoas capazes, pessoas dotadas, pessoas com o dom da palavra, com a responsabilidade. É porque nós, muitas vezes, nós queremos ver o teatro, nós queremos ver a cenografia, nós queremos consumir o produto da mídia, né? Nós queremos aquele efeito hollywoodiano, aquele efeito global da novela. Meus amados, a palavra de Deus ela é pronunciada para que haja salvação, para que haja mudança de caráter, para que haja manifestação de vida em sua vida, e não para outra coisa. Infelizmente, nós estamos vivendo isso. Quem que viabiliza isso? Eu e você. Quando que nós viabilizamos isso? Quando nós não examinamos as contas das nossas igrejas. Você já viu se teu nome está lá no livro de Atos do rol de membros? Já percebeu isso? Sabia que talvez você nunca votou na Assembleia Geral porque o teu nome não está lá e você não é membro oficialmente da sua igreja? Você sabia disso? Eu gostaria de alertar o corpo de Cristo para isso, viu? Porque tem muitas pessoas aí usando de má fé, né? Muitas vezes o novo Código Civil diz que deve haver uma prestação de contas mensal e pública para a igreja, e isso tem que ser lavrado em atas. Isso é lei, queridos. Isso é lei. Você tem direito a voto. Quem é que elege o pastor presidente lá na sua igreja? Né? Igreja não tem dono. Dono da igreja é o Senhor Jesus Cristo. Sabe por que ele que é o dono? Porque foi ele que comprou. E sabe qual foi o preço? Sangue. Isso. Detalhe, sangue puro, sem pecado. Você que se considera dono da igreja, o teu sangue é puro? O teu sangue é sem pecado? Você foi comissionado a salvar alguém, por acaso, assim?
Não, né? Então você não pode ser o dono da igreja. Se você é o dono, logo, por inferência, a sua igreja não é uma igreja, é uma empresa. É uma empresa de estelionato, porque essa que é a verdade, né? Eu sei que eu estou usando palavras duras, eu sei que eu estou mexendo com uma coisa que é um ninho, um vespeiro de marimbondo, mas eu quero te dizer que se você tiver coragem, você chegar na sua igreja, eu quero ver as contas da igreja, confira, meu irmão, confira, seja responsável com aquilo que Deus tem colocado na sua mão, seja responsável, não viabilize isso, não viabilize isso de forma alguma, você não estará se levantando contra ungido nenhum, sabe por quê? Primeiro porque você é ungido, vocês têm a unção de Deus, nós temos a unção de Deus, isso é bíblico, está lá na palavra de Deus, né? O pastor Delson já citou esse texto várias vezes aqui. Então, não fique com medo. Não fique com medo. E se alguém se levantar contra isso, você pode ter certeza que esse alguém está com o rabo preso. Desculpa a palavra, né? Mas é o jargão popular. Mas essa pessoa realmente está com medo. Está com medo. Porque o que essas pessoas têm de mais importante é a imagem delas. Se acabar a imagem delas, acabou tudo. Né? Ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje. É isso, pastor. Em Minas Gerais, né? É mais ou menos por aí que está. Ok. Bom, lamentavelmente o nosso tempo está acabando, quer dizer, praticamente acabou, e eu queria, assim, uma última palavra, eu queria aconselhar o nosso ouvinte, o penitente aí que faz parte da comunidade cristã, eu queria lhe dar um conselho. Se você despertou consciência sobre essa questão dos mercadores da fé, particularmente, o que eu queria citar é alguns como é que a gente diz, Emerson? Evangelistas. Teleevangelistas, né, que andam explorando a fé do povo, né, que andam exigindo, andam estimulando você até depositar o seu salário no final do mês. Eu quero aconselhar você, meu prezado irmão, minha prezada irmã. A Bíblia diz que em Cristo você já tem todas as bênçãos, né? Tem uma vida assim com Deus, de comunhão com Deus. Não deposite um centavo na conta dessa gente. Deus não vai deixar de lhe abençoar, não, viu? Deus vai lhe abençoar, continuar lhe abençoando. Aplique o dinheiro que Deus colocou para você administrar, aonde o Senhor Deus dirigir no seu coração. Tem alguém na obra missionária, tem uma necessidade ali, às vezes vizinho da sua casa tem algo, uma necessidade lá que Deus quer que você supra. Então, entenda primeiro que essas ações que nós praticamos, elas devem, todas elas, né, serem dirigidas pelo Santo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que vai dirigir. Não se deixe ser manipulado por quem quer que seja, para negociar a sua fé, para tornar a sua fé um produto, uma mercadoria, e a partir dali explorar você. Não deposite dinheiro na conta deles. Vamos fazer uma campanha nacional, né? Todas as pessoas não colocam um centavo, porque já que estão com programas, eu estou agora me referindo a certos pregadores de mídia, né? Já que estão com programas e a motivação, disseram para a gente que a motivação de fazer os programas era para pregar evangelho, e não estão pregando evangelho coisa nenhuma, então por que esse programa tem que existir? Vamos boicotar esses programas, vamos fazer com que esses programas acabem, não estão pregando o evangelho de Jesus. Vale a pena você, empresário, depositar dinheiro, financiar esses programas, se realmente estiverem pregando o evangelho. Vale a pena eu vender a minha casa e entregar, se eu tivesse a certeza que 1 milhão de pessoas, desses 170 milhões de pessoas no Brasil, fossem realmente nascer de novo. Valeria a pena. Mas eles estão pregando o evangelho de fato? Ora, se não estão, não faz sentido eles estarem se exibindo na televisão, enriquecendo, falando heresia. É uma verdadeira carnalidade seus programas. Não financie isso. É o conselho que eu lhe dou. E lhe dou baseado na palavra de Deus, entendeu? Eu não peço, não preciso de dinheiro de ninguém, não estou aqui por esse motivo. Aqui a gente tem o objetivo de trazer à luz da palavra de Deus essas práticas que estão acontecendo aí. De novo, eu também digo, como Emerson disse, eu não sou melhor do que ninguém.
mas pesa sobre nós, sobre os nossos ombros, a responsabilidade de defender a fé, né, e esse povo que está sendo enganado. Então, essa é a minha última palavra. Já já a gente ora, eu vou passar para Emerson fazer sua última consideração e a gente já vai estar, infelizmente, encerrando o nosso programa. Ok, foi um prazer estar com os irmãos, web telespectadores aqui, né? Foi muito importante o assunto abordado, essa pauta que o nosso pastor Delcio trouxe aqui no culto racional, porque realmente precisamos prestar um culto racional ao Senhor. E eu faço votos de que realmente nós venhamos a despertar enquanto igreja, enquanto grupo social, para que nós venhamos a realmente colocar o nosso pé diante desses abusos que estão acontecendo no nosso meio. Foi um prazer estar com vocês, espero nos encontrar. Se você tiver vontade, entre lá na nossa página, no Facebook, Emerson Leme, né? O meu e-mail é emersonleme@msn.com. Se você quiser compartilhar alguma coisa conosco, estaremos à disposição, no aguardo, né? E realmente um prazer, e como o pastor me convidou para estarmos aqui semana que vem, estaremos então aqui na semana que vem, se Deus quiser, né? Amém. Faremos isso ou aquilo, ok? Um grande abraço. Ok, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela tão grande oportunidade que o Senhor nos deu, Senhor, de, através desse canal, através dessa rede, Senhor, levarmos a Tua palavra. Abençoa, Senhor, os internautas, aqueles que estiveram conosco, a equipe, Senhor, que nos ajudou aqui, também o Emerson. Recompense-os, Senhor, ajude-nos a progredirmos e prosseguirmos com esses objetivos para a honra e glória do Teu santo nome. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Até a próxima semana. Deus abençoe. Muito obrigado. Até lá. Provídeo, produtora de vídeo, faça a festa e recorde com a gente.